Recordo-me vividamente do ocorrido em 2017, época em que o aplicativo Tinder havia alcançado enorme popularidade. Todos ao meu redor, especialmente meu círculo de amizades, mergulhavam nessa nova forma de conhecer pessoas, embora muitos estivessem mais interessados em aventuras passageiras do que relacionamentos duradouros. Movido pela curiosidade natural que sempre me acompanhou, decidi experimentar essa novidade digital que tanto falavam, mesmo sem compreender completamente seu funcionamento. Para me auxiliar, recorri ao Matheus, amigo que se destacava por sua experiência nessas plataformas. Ao chegar em sua casa, fui recebido por ele e outros colegas que, animados, transformaram minha iniciação no mundo dos aplicativos de relacionamento em um verdadeiro evento. Tiraram várias fotos minhas e se dedicaram à criação do meu perfil com um entusiasmo impressionante. Matheus demonstrava especial empolgação enquanto me explicava que estavam organizando um encontro às cegas para que eu pudesse desfrutar de uma noite memorável. O encontro foi marcado para a segunda-feira seguinte e recebi a recomendação de vestir algo que chamasse atenção. Optei por uma camisa vermelha que me caía bem. E o local escolhido foi uma pizzaria próxima à minha casa, o que me pareceu conveniente. Quando finalmente chegou o dia, senti meu estômago revirar de nervosismo. A ansiedade tomava conta de mim enquanto aguardava conhecer minha acompanhante. Sentei-me estrategicamente em uma mesa nos fundos do estabelecimento, com visão direta para a entrada, imaginando como seria a moça que estava prestes a conhecer. Após vários minutos de espera, sem que ninguém aparecesse, fui surpreendido por um rapaz que se aproximou pronunciando meu nome. Virei-me confuso, intrigado por ser reconhecido por alguém que jamais havia visto. Com um sorriso hesitante, ele se apresentou como Nicholas e declarou ser meu par para aquela noite. Fiquei momentaneamente sem reação, perplexo diante da situação. Expliquei educadamente que aguardava uma jovem chamada Júlia, mas Nicholas, com expressão marota, mostrou-me em seu celular o perfil que meus amigos haviam criado. Para meu completo choque, descobri que, em vez do Tinder, eles haviam me inscrito no Grindr, aplicativo destinado aos encontros entre homens. Naquele instante, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Uma mistura de choque e fúria me dominou. Meu único desejo era confrontar aqueles que considerava amigos, especialmente Matheus, o mentor daquela brincadeira. Tentando manter a compostura, expliquei a Nicholas que havia sido vítima de uma peça de mau gosto, enfatizando o mal-entendido. No início, ele pareceu apenas irritado, mas sua expressão foi gradualmente mudando. "Você está desperdiçando meu tempo", questionou com evidente frustração. Tentei acalmá-lo, reforçando que também tinha sido enganado, mas ele não parecia disposto a aceitar minhas explicações. "Não vim até aqui para ser feito de bobo. Não sou fantoche de ninguém", declarou enquanto diminuía a distância entre nós, seu tom de voz ficando cada vez mais ameaçador. Tentei novamente dialogar e me desculpei sinceramente, destacando que também havia sido enganado, mas a cada palavra minha, ele parecia ficar mais irritado. Com voz agora claramente ameaçadora, Nicholas sugeriu que eu, ao menos, lhe prestasse um favor no banheiro, como compensação pelo tempo perdido em um encontro falso. Fiquei estupefato com tal proposta. "Você está louco", respondi indignado. "Já disse que não curto isso. Não me interesso por homens, e isso foi apenas uma brincadeira terrível dos meus amigos." Quando ele tentou se aproximar ainda mais, reagi instintivamente com um soco e corri para fora do estabelecimento. Dirigi-me rapidamente ao meu apartamento e tentei contatar meus supostos amigos, sem sucesso. Provavelmente estariam se divertindo às minhas custas, antecipando minha reação furiosa. Ainda consumido pela raiva, decidi confrontar Matheus pessoalmente. Enquanto caminhava em direção à casa dele, avistei Nicholas novamente na rua. Um calafrio percorreu minha espinha.
Tentei ignorá-lo e segui meu caminho, optando por um atalho que utilizava frequentemente, um beco estreito entre dois edifícios em construção. Para meu desespero, Nicholas me seguiu até aquele local isolado. Olhando para trás, percebi que ele não estava sozinho. Outro homem o acompanhava, surgindo das sombras. Tentei manter a calma e continuar andando normalmente, mas sentia o perigo se aproximando a cada passo. Após avançar mais alguns metros, senti um golpe violento nas costas que me deixou completamente atordoado. Antes que pudesse reagir, os dois homens me agarraram pelos braços e me pressionaram contra a parede com força, quase fraturando meu nariz no impacto. Enquanto o companheiro de Nicholas me mantinha imobilizado, ele começou a desafivelar meu cinto. O terror da situação tornou-se claro instantaneamente. Comecei a lutar com todas as minhas forças, implorando para que me libertassem, oferecendo minha carteira, celular e qualquer objeto de valor que possuísse. Suas únicas respostas foram risadas sarcásticas e cruéis. Se você tivesse sido educado no restaurante, isso não estaria acontecendo, disse o comparsa, apertando ainda mais meus braços. Nicholas posicionou-se atrás de mim e sussurrou: "Relaxa, não vai doer." Ambos riram novamente, enquanto ele finalmente conseguia baixar minhas calças e cueca, deixando-me completamente vulnerável e aterrorizado. Continuei lutando desesperadamente, a adrenalina correndo em minhas veias. Após me golpearem várias vezes no estômago e atingirem meus tornozelos com suas botas, jogaram-me ao chão. O companheiro de Nicholas desferiu um soco em meu rosto, quase me deixando inconsciente, e sentou-se sobre minhas costas para impedir qualquer movimento. Enquanto isso, Nicholas tentava conter meus chutes e imobilizar minhas pernas. Sentindo o pânico me dominar completamente, reuni minhas últimas forças e comecei a gritar por socorro o mais alto que conseguia, mesmo sabendo que aquele local raramente tinha movimento, especialmente à noite. Aquela situação representou o momento mais aterrorizante, desesperador e humilhante de toda a minha existência. Quando acreditava estar completamente à mercê daqueles criminosos, ouvi vozes masculinas ao longe gritando: "Soltem ele!" e o som de passos acelerados vindo em nossa direção. "Merda!" praguejou Nicholas. Os dois agressores trocaram olhares alarmados e, num instante, me soltaram, fugindo rapidamente pela escuridão do beco. Permaneci caído na calçada, tremendo incontrolavelmente. Uma mistura indescritível de medo, desespero e alívio me dominava. Levantei-me com dificuldade e ajeitei minhas roupas, observando um senhor de meia-idade, acompanhado por dois jovens aproximando-se, empunhando pedaços de cano. "Você está bem? Eles te machucaram?" perguntaram preocupados. Balancei a cabeça negativamente, mas naquele instante senti o sangue escorrendo por minha boca e uma dor intensa em meu rosto. Meu nariz estava fraturado. Minhas mãos tremiam e mal conseguia articular palavras coerentes. "Precisamos chamar a polícia", disse o homem mais velho, colocando a mão em meu ombro para me acalmar. Ninguém deveria passar por algo assim. Seus filhos concordaram, olhando vigilantes ao redor para garantir que os agressores não retornariam. Aqueles homens solidários me ajudaram a ficar de pé e me conduziram até seu automóvel, levando-me diretamente à delegacia. Durante o trajeto, o mais jovem deles me ofereceu água e um lenço para limpar o sangue. "Ouvimos seus gritos enquanto passávamos", explicou ele. "Por sorte, olhei para o beco e vi o que estava acontecendo. Na delegacia, prestei depoimento completo e formalizei a denúncia. O delegado me garantiu que fariam todo o possível para encontrar os agressores baseados na descrição detalhada que forneci. Antes de ir embora, agradeci profundamente àqueles que me salvaram de uma experiência que poderia ter sido ainda mais traumática. Quando finalmente cheguei em casa, notei diversas chamadas perdidas no meu celular. Meus amigos provavelmente queriam saber como havia sido o encontro para rirem à minha custa.
Decidi não atender naquela noite. No dia seguinte, eles apareceram em meu apartamento com sorrisos zombeteiros que rapidamente se transformaram em expressões de horror ao verem meu rosto machucado e ouvirem meu relato. A culpa estampou-se claramente em seus semblantes. Em determinado momento, aproximei-me de Mateus, o principal responsável, e sem pronunciar palavra alguma, acertei-lhe um soco no nariz. Agora estamos quites, declarei, expulsando todos do meu apartamento. Nas semanas seguintes, vários deles tentaram contato, enviando mensagens de desculpas e demonstrando preocupação, mas não respondi a nenhuma. A polícia trabalhou com eficiência surpreendente. Através das câmeras de segurança da pizzaria e das informações do aplicativo, conseguiram identificar Nicolas e seu cúmplice. Ambos foram presos 2 semanas depois e, posteriormente, sentenciados a 3 anos de reclusão por agressão e tentativa de estupro. O processo judicial foi desgastante, mas senti que a justiça, de alguma forma, estava sendo feita. Alguns meses após o ocorrido, tomei uma decisão que mudaria minha vida: retornar à minha cidade natal, para ficar mais próximo dos meus pais e recomeçar meus estudos na universidade local. Precisava de um novo ambiente, longe das lembranças daquela noite terrível. Desde então, não recebi mais notícias dos antigos companheiros e, sinceramente, não sinto falta. Como diz o ditado, com amigos assim, quem precisa de inimigos? Talvez exista ressentimento excessivo em minha postura, e possivelmente Nicolas teria agido por conta própria, mesmo sem a brincadeira dos meus amigos. Mas ninguém compreende verdadeiramente o trauma que experimentei. Hoje, anos depois, ainda não consigo dissociar completamente aquela experiência terrível da brincadeira impensada que a originou. Algumas feridas físicas podem sarar com o tempo, mas as emocionais frequentemente deixam cicatrizes permanentes. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que o limite entre uma brincadeira e uma tragédia pode ser muito mais tênue do que imaginamos. A insistência das minhas amigas sempre foi uma característica marcante em nosso relacionamento. Numa noite específica do verão de 2017, não foi diferente. Recebi um convite para acompanhá-las a uma celebração noturna que, sinceramente, não despertava meu interesse. Entretanto, o temor de que interpretassem minha recusa como uma tentativa de evitá-las pesou mais na minha decisão. Após ponderar brevemente, acabei aceitando o convite. Lisa, Clara e Jade frequentemente comentavam sobre meu isolamento excessivo desde o falecimento da minha mãe há 2 anos. No fundo, embora relutassem em admitir, elas provavelmente tinham razão. Eu precisava sair da concha que havia criado ao meu redor. O evento aconteceria em um estabelecimento noturno bastante popular na região, um ambiente pelo qual nunca nutri afeição. A combinação do volume ensurdecedor da música, o aroma desagradável de bebidas alcoólicas misturado com transpiração e a sensação opressiva de estar rodeada por desconhecidos sempre me causou desconforto. Minha preferência seria permanecer no aconchego do meu quarto, aquele espaço especial que minha mãe havia decorado com tanto carinho antes de sua partida. Nunca me considerei uma entusiasta de festas, mas naquela noite, por alguma razão inexplicável, decidi conceder uma oportunidade àquela experiência. Talvez fosse o cansaço da solidão, ou simplesmente a necessidade de mudança. Olhando para trás agora, acredito que cedi principalmente à persuasão persistente das minhas amigas. Ao adentrarmos o local, fui imediatamente impactada pela atmosfera intensa que dominava o ambiente. Exatamente como havia imaginado, a música reverberava dolorosamente em meus tímpanos, as luzes piscantes causavam desorientação e o cheiro intenso de álcool combinado com fumaça de cigarro invadia minhas narinas.
Minhas companheiras mergulharam instantaneamente na multidão, movimentando-se alegremente como se não houvesse preocupações futuras. Elas pareciam peixes, nadando confortavelmente em seu habitat natural, enquanto eu permanecia afastada, observando tudo com uma sensação crescente de deslocamento. Gradualmente, algo começou a mudar. Não consigo precisar se foi a cadência da música, a energia contagiante que permeava o local e lentamente penetrava em meu sistema, ou os coquetéis coloridos que degustei, mas repentinamente me percebi movimentando-me ao compasso das batidas eletrônicas, permitindo que o som envolvesse meu corpo. Era uma sensação incomum e libertadora, como se após longos meses estivesse finalmente me permitindo experimentar uma emoção diferente da melancolia que havia se tornado minha companheira constante. Foi nesse momento de vulnerabilidade emocional que tive a impressão de avistar um homem, alto, cabelos dourados e olhos penetrantes, aproximando-se determinadamente através da multidão compacta. Sem pronunciar qualquer palavra, posicionou-se à minha frente e começou a dançar. Seus movimentos fluíam com graciosidade e sensualidade, quase hipnóticos para minha percepção já alterada pelos efeitos do álcool. Eu não percebia, mas alguns frequentadores me observavam com expressões confusas, provavelmente estranhando meus movimentos e interações com o espaço vazio à minha frente, sem notar como ou quando deixei-me conduzir completamente pelo momento. Àquela altura, já havia consumido várias doses de bebidas alcoólicas e experimentava uma desinibição incomum. Em minha mente, minhas mãos encontravam naturalmente o corpo dele, enquanto as dele exploravam delicadamente o meu. Para qualquer observador externo, porém, eu estava simplesmente gesticulando no ar, tocando e sendo tocada por alguém invisível. De longe, percebi que minhas amigas me observavam com expressões que misturavam diversão e preocupação. Mais tarde descobri que elas comentaram entre si sobre meu comportamento estranho, mas decidiram que eu finalmente estava me soltando, algo que tanto desejavam. Após algum tempo, imersa naquela dança solitária, em minha mente o misterioso rapaz segurou delicadamente minha mão e me conduziu para um espaço mais reservado do estabelecimento. Na realidade, eu simplesmente caminhei sozinha até um canto mais tranquilo. Pedi mais bebidas e, contrariando meus hábitos moderados em relação ao álcool, continuei bebendo, conversando animadamente com o que todos ao redor percebiam ser apenas o ar vazio. Em determinado momento, na minha percepção distorcida, ele sugeriu continuarmos nossa noite em um ambiente mais privado. A proposta soou simultaneamente excitante e arriscada. Jamais havia agido impulsivamente dessa maneira, o que tornava aquela possibilidade ainda mais atraente. Sem hesitação, concordei imediatamente. Na realidade, eu simplesmente anunciei em voz alta que estava indo para casa com o homem mais bonito da festa, pegando minhas amigas de surpresa. Lisa tentou me deter, perguntando se eu estava bem para voltar sozinha, mas eu insisti que não estaria sozinha. Preocupadas, mas confusas com meu comportamento, elas decidiram me deixar ir, já que eu morava apenas algumas quadras dali e parecia determinada. Uma delas ainda se ofereceu para me acompanhar, mas eu recusei veementemente, dizendo que queria privacidade com meu acompanhante. O trajeto até meu apartamento permanece nebuloso em minha memória. Lembro apenas da sensação de caminhar de mãos dadas com alguém que, na realidade, não existia. Tive a impressão de que minha vizinha observou minha chegada e imaginei ter percebido seu olhar reprovador. Na verdade, como descobriria depois, ela me viu cambaleando sozinha, murmurando e rindo como se conversasse com alguém. Uma vez dentro de casa, em minha mente distorcida, experimentei um turbilhão de emoções e sensações. Permiti-me mergulhar completamente no calor daquele momento imaginário. E pela primeira vez em meses intermináveis,
Senti-me verdadeiramente viva. Na realidade, simplesmente adormeci vestida sobre minha cama. Quando despertei na manhã seguinte, a realidade me atingiu com brutalidade assustadora. Encontrei-me sozinha na cama, totalmente vestida, como se nada extraordinário tivesse acontecido. O quarto apresentava-se impecavelmente organizado, sem qualquer indício da presença de outra pessoa além de mim. Levantei-me desorientada e percorri cada cômodo do apartamento, buscando freneticamente por sinais dele. Tudo permanecia meticulosamente ordenado, exatamente como havia deixado antes de sair na noite anterior. O pânico tomou conta de mim, enquanto tentava compreender o que realmente havia acontecido. Seria possível que tivesse imaginado todo aquele encontro? O álcool poderia ter me pregado uma peça tão elaborada? Minha cabeça latejava dolorosamente, dificultando qualquer tentativa de organizar pensamentos coerentes. Após hidratar-me com um copo de água, dirigi-me apressadamente ao apartamento vizinho. Bati insistentemente na porta, ansiosa por informações. Quando minha vizinha atendeu, perguntei-lhe desesperadamente se havia observado o rapaz deixando meu apartamento. Sua expressão incrédula foi seguida por palavras que me gelaram. Você não veio acompanhada de ninguém, Mariana. Chegou sozinha, cambaleando e conversando com o ar. Então não havia nenhum homem comigo? Questionei horrorizada, ao que ela respondeu negativamente, reafirmando que eu havia retornado desacompanhada. Completamente atordoada, retornei imediatamente ao meu apartamento e contatei Lisa pelo telefone, esperando ansiosamente que ela pudesse oferecer alguma explicação plausível. Contudo, ela apenas confirmou o relato da vizinha. Segundo Lisa, eu havia ficado visivelmente embriagada na boate. Você começou a dançar sozinha na pista, mas parecia estar dançando com alguém. Depois ficou num canto conversando e rindo, como se estivesse acompanhada. Tentamos ver se estava tudo bem, mas você insistiu que queria voltar para casa com um cara maravilhoso. Pensamos em te acompanhar, mas você ficou chateada e disse que queríamos estragar seu momento. Meus olhos se arregalaram de vergonha ao ouvir aquela narrativa. Lisa acrescentou que ficaram preocupadas, mas como eu morava perto e parecia determinada, decidiram respeitar minha decisão, embora tivessem enviado mensagens mais tarde para verificar se eu havia chegado bem. Mensagens que eu sequer havia notado até aquele momento. Desabei no sofá, completamente perplexa com a situação. Jamais havia experimentado algo semelhante anteriormente. Aparentemente, tudo não passara de uma elaborada alucinação, uma fantasia alimentada pela combinação do álcool com minha profunda solidão. Refletindo sobre o ocorrido, por vezes considero a possibilidade de ter sido apenas um sonho extremamente vívido. Uma fuga temporária criada por minha mente para escapar momentaneamente da realidade opressora. Em outros momentos, questiono-me se aquele rapaz realmente existiu de alguma forma incompreensível. O aspecto mais perturbador foi a nitidez impressionante daquela experiência, algo que me causou genuíno terror. Entretanto, o episódio verdadeiramente assustador ocorreu algumas semanas depois. Clara nos convidou para uma tarde descontraída em sua residência, exclusivamente feminina. Como não envolvia ambientes noturnos ou celebrações, aceitei prontamente o convite. Ao chegarmos na casa dela, acomodamo-nos confortavelmente na sala, degustando petiscos variados e conversando animadamente, quando subitamente uma fotografia disposta em uma prateleira capturou minha atenção. Na imagem, distingui um jovem loiro atraente, vestindo uma camiseta esverdeada e segurando orgulhosamente uma prancha de surf. A prateleira encontrava-se a certa distância, impossibilitando uma visualização detalhada, mas algo naquela fotografia me intrigou profundamente. Levantei-me discretamente e aproximei-me para observá-la melhor. Ao fazê-lo, senti meu coração acelerar descompassadamente. Era ele, indiscutivelmente, o mesmo homem que minha mente havia criado na boate.
Permaneci completamente paralisada quando ouvi a voz de Clara atrás de mim. Ele era muito bonito, não acha? Virei-me abruptamente em sua direção, mal conseguindo articular. Seu nome era Daniel, meu primo. Faleceu em um acidente automobilístico no ano passado. Naquele momento, senti como se meu coração tivesse literalmente parado. Um frio intenso percorreu minha espinha e meus joelhos fraquejaram. Como poderia ter alucinado com alguém que nunca havia visto antes, alguém que sequer sabia existir ou ter existido? Seria possível que, de alguma forma incompreensível, eu tivesse estabelecido uma conexão com o espírito do primo falecido da minha amiga? Percebendo minha expressão horrorizada e minha súbita palidez, Clara questionou preocupadamente se algo estava errado. "Mariana, você está bem? Parece que viu um fantasma." A ironia daquelas palavras quase me fez desabar. Embora tentada a compartilhar minha experiência sobrenatural, optei pelo silêncio, principalmente por não saber como ela reagiria. Àquela altura, o episódio da boate já havia se transformado em uma anedota curiosa entre nós, e não desejava ressuscitá-lo, especialmente com conotações tão perturbadoras. Dominada por sensações conflitantes, inventei rapidamente uma desculpa sobre ter esquecido uma torneira aberta em minha cozinha e retirei-me apressadamente daquele ambiente, precisando urgentemente de espaço para processar o que havia descoberto. Até hoje, permaneço incapaz de compreender completamente os acontecimentos daquela noite misteriosa. Não consigo determinar se vivenciei um encontro sobrenatural com o espírito do primo falecido da minha amiga, ou se experimentei meramente uma coincidência extraordinária através de uma alucinação alcoólica. A única certeza que carrego é que jamais permitirei novamente que meus amigos me persuadam a participar de celebrações contra minha vontade e, categoricamente, nunca mais consumirei qualquer bebida alcoólica pelo restante da minha existência. Algumas experiências, sejam elas sobrenaturais ou fruto da nossa própria mente, tem o poder de transformar para sempre nossa percepção do mundo e dos limites entre realidade e ilusão. Durante meu segundo ano de universidade, recebi um convite para uma festa grandiosa, organizada por alguns estudantes de direito em sua casa. Essa foi, sem dúvida, uma das festas mais intensas que já presenciei. Se você já ouviu histórias sobre festas universitárias malucas, posso garantir que esta tinha todos os elementos clássicos: barris de cerveja por toda parte, concursos de camisetas molhadas, casais se agarrando nos cantos e muito mais. No entanto, não foi por causa desses excessos que essa festa ficou marcada para sempre em minha memória, mas por algo muito menos divertido e bem mais sombrio. Isso aconteceu em 2015, quando eu tinha 19 anos. Naquela noite, um rapaz chamado Marcos organizou uma grande festa em sua casa de praia. Ele vinha de uma família extremamente rica, o que explicava sua popularidade na universidade. Mas não era apenas sua condição financeira que o tornava popular. Era seu estilo de vida agitado e a quantidade de dinheiro que gastava em festas. Marcos estava prestes a se formar e, segundo ele, aquela seria sua festa de despedida da universidade. Por isso, queria fazê-la em grande estilo. Fiquei muito contente por ter sido convidado. Na verdade, estava bastante surpreso, pois além de não ser popular, estudava naquela universidade graças a uma bolsa de estudos, então também não tinha dinheiro. Presumo que fui convidado por causa do meu amigo Daniel, que por sua vez era amigo do irmão de Marcos. Quando entrei na casa, a primeira coisa que vi foi o anfitrião em pé sobre um balcão no meio da sala, dançando ao som de um reggae, cercado por várias garotas bonitas. Eram aproximadamente 9h30 da noite, mas Marcos já parecia bastante alterado pela bebida.
Fui para um canto da sala onde havia um enorme barril de cerveja, em volta do qual um rapaz corpulento bebia de cabeça para baixo, enquanto outros dois o seguravam pelas pernas. Venho de uma cidade pequena e nunca fui a pessoa mais popular na minha escola, nem ouvia muito sobre festas, então aquilo era algo completamente novo para mim. Confesso que no início me senti um pouco deslocado, mas depois de algumas cervejas, o ambiente pareceu ficar mais agradável. Porém, a cerveja tem um efeito colateral conhecido. Ela faz sua bexiga encher rapidamente. Logo precisei ir ao banheiro. Perguntei onde ficava e me apontaram para uma porta no final do corredor. Quando abri, dei de cara com um casal em um momento íntimo. Fechei a porta imediatamente. Aquela casa era enorme e provavelmente tinha outro banheiro, mas não achei que minha bexiga aguentaria muito mais. Corri para fora e optei pela solução mais simples: encontrar a árvore mais próxima. Abri caminho pela multidão, empurrando todos o mais rápido possível, até que finalmente encontrei a porta dos fundos e saí correndo. Ao chegar no jardim, fui direto para a primeira árvore grande para me esconder atrás dela e fazer o que precisava antes que fosse tarde demais. Enquanto estava aliviando minha bexiga, comecei a ouvir gritos vindos de dentro da casa. No início, pensei que fosse outra brincadeira de bebida ou talvez uma nova rodada do concurso de camisetas molhadas, então não dei muita importância. Mas logo percebi que não eram gritos comuns, parecia que estavam incentivando uma briga. Rapidamente fechei minha calça e corri em direção à casa. Como Daniel ainda estava lá dentro, fiquei preocupado. Quando cheguei, vi que realmente havia uma briga acontecendo. Muitas pessoas gritavam ao redor, alimentando a situação, e ao fundo 2 homens podiam ser ouvidos trocando insultos e golpes. Mas com todo aquele barulho, era impossível identificar as vozes. Abri caminho pela multidão, o melhor que pude, para procurar Daniel. Conhecia seu temperamento explosivo e seu hábito de provocar brigas quando bebia, então não me surpreenderia se ele estivesse envolvido na confusão. E não estava enganado em minhas suspeitas. Quando cheguei perto o suficiente, pude ver que era realmente Daniel que estava envolvido em uma briga brutal, com ninguém menos que o anfitrião da festa, Marcos. Mais tarde, descobri que a briga começou quando Marcos fez um comentário humilhante sobre bolsistas na universidade, olhando diretamente para Daniel. Meu amigo, que já vinha sofrendo com comentários elitistas durante todo o semestre e que havia bebido bastante, não se conteve e respondeu à provocação. De insultos verbais, rapidamente passaram aos golpes. Marcos, um cara bem forte e com quase 1,90 m de altura, estava por cima de Daniel, imobilizando-o com os joelhos sobre seus braços e golpeava seu rosto com grande violência. Mesmo assim, pude notar que Marcos também apresentava ferimentos significativos no rosto, então certamente Daniel havia revidado antes de ser dominado. Vendo o que aquele sujeito estava fazendo com meu amigo, instintivamente corri na direção deles e tentei tirar Marcos de cima dele. Porém, alguém me agarrou pela camisa e me puxou para trás, fazendo com que eu caísse de costas no chão. Tentei me levantar, mas fui impedido, enquanto aquela figura intimidadora continuava a espancar brutalmente meu amigo. Nunca fui um bom lutador. Na verdade, nunca tinha entrado em uma briga. Mas naquele momento, comecei a dar socos e chutes em qualquer um que tentasse me impedir de ajudar Daniel, que estava claramente em desvantagem. Felizmente, o som de uma sirene foi ouvido, o que fez com que todos começassem a correr e a briga se dispersasse. Marcos também saiu correndo da casa para evitar ser detido, finalmente libertando Daniel. Naquele instante, meu primeiro impulso foi fugir, mas então percebi que meu amigo ainda estava caído no chão. Corri até ele com a intenção de carregá-lo para fora dali. Quando finalmente o alcancei, fiquei horrorizado. Daniel estava irreconhecível. Seu rosto estava completamente inchado e gravemente machucado por todos os golpes que havia recebido.
e ele estava quase inconsciente. Da melhor forma que pude, coloquei um dos braços dele ao redor dos meus ombros e o segurei, enquanto com meu outro braço envolvi seu tronco para apoiá-lo com firmeza. Precisava tirá-lo dali rapidamente. A confusão era enorme. Dezenas de pessoas corriam para todos os lados tentando escapar da polícia. Aproveitei esse caos para nos misturarmos à multidão que escapava pelos fundos, onde havia uma passagem lateral que dava para a rua de trás, longe das viaturas que estavam estacionadas na frente da casa. Por sorte, outro amigo da universidade, Mateus, estava prestes a ir embora e nos viu cambaleando na esquina. Ele parou sua caminhonete e veio nos ajudar a colocar Daniel no banco traseiro. Em seguida, dirigimos até meu apartamento. Uma vez seguros em meu apartamento, Mateus me ajudou a carregar Daniel e deitá-lo no sofá. Ele estava consciente, mas em um estado muito ruim. Insisti fortemente que fôssemos ao hospital, mas ele se recusou completamente, afirmando que estava bem e que eram apenas alguns arranhões. Eu olhava diretamente para ele e sabia que não eram apenas arranhões. Seu rosto estava seriamente ferido e ele definitivamente precisava de atendimento médico. Mas ele recusou categoricamente. E estando em sã consciência, não podíamos forçá-lo. Então, começamos a limpar seu rosto com toalhas e álcool, além de dar a ele alguns analgésicos para a dor. Quando seu rosto estava limpo de todo o sangue, pudemos ver mais claramente a extensão dos danos que ele havia sofrido. Daniel estava realmente irreconhecível, com todos aqueles ferimentos e inchaços. Mais uma vez, insisti para que ele fosse ao médico, mas ele recusou. Em vez disso, perguntou se eu tinha algum material de sutura no meu kit de primeiros socorros. Felizmente havia, mas avisei que não sabia como suturar. Para minha surpresa, Daniel respondeu que sabia como fazer isso. Trabalhei 2 verões com meu tio veterinário antes da faculdade, explicou ele com dificuldade. Ele me ensinou o básico de sutura para ajudar em emergências com animais. Então, ele mancou até o banheiro e, com minhas mãos servindo de espelho auxiliar, suturou seus próprios ferimentos. Naquele momento, eram aproximadamente 11h45 da noite. Ainda era relativamente cedo. Foi uma pena que a festa tivesse terminado daquela maneira. Depois de verificar que Daniel estava fora de perigo, Mateus, o amigo que nos levou para meu apartamento, foi embora. Antes de sair, agradeci a ele profundamente por seu gesto solidário. Pegue o meu celular na casa de Marcos amanhã se puder, pediu Daniel a Mateus. Caiu durante a briga. Após isso, Daniel insistiu que queria ir para sua residência, mas depois de discutir com ele por um tempo, finalmente concordou em ficar no meu apartamento, pois o convenci de que ele não estava em condições de andar na rua, especialmente àquela hora da noite. Insisti para que ele dormisse na minha cama para ficar mais confortável, enquanto eu ficaria na sala, mas ele não aceitou e preferiu dormir no sofá. Daniel era extremamente teimoso e cabeça dura, então não insisti mais. Pelo menos eu sabia que ele estava seguro no meu apartamento. Por precaução, levantei-me 2 vezes durante a noite para verificar como ele estava. Às 1h30 da manhã, ele estava dormindo profundamente no sofá, roncando levemente. Voltei a dormir tranquilo, sabendo que ele estava se recuperando. Na manhã seguinte, acordei um pouco mais tarde do que o normal, provavelmente devido a todo o estresse da noite anterior. Minha cabeça ainda estava processando os eventos da festa quando fui até a sala. Vi que Daniel ainda estava dormindo, seu rosto muito machucado, mas fora isso, ele parecia estar descansando bem. Fui para a cozinha preparar um café quando, de repente, comecei a ouvir batidas fortes na porta. As batidas eram muito insistentes. Fui até lá e perguntei quem era, temendo que Marcos tivesse vindo buscar vingança. Mas era Mateus, e ele parecia muito aflito. Abri a porta rapidamente. Ele entrou e disse com uma voz alarmada: "Você já soube o que aconteceu?"
Daniel, que acordou com as batidas na porta, e eu nos olhamos e depois olhamos para Mateus, e obviamente dissemos que não sabíamos do que ele estava falando. Então ele disse: Marcos está morto. Meu amigo e eu ficamos em silêncio por um momento, até que perguntei a Mateus sobre o que ele estava falando. Como assim ele estava morto? O que havia acontecido? Mateus continuou contando que a empregada da casa de praia havia encontrado o corpo sem vida de Marcos naquela manhã, deitado no sofá e coberto de sangue. Alguém o havia esfaqueado 19 vezes enquanto ele dormia, aparentemente com uma faca de açougueiro que havia sido retirada da cozinha da própria casa e que ainda não havia sido encontrada. E agora todos acreditavam que o assassino era Daniel. Mateus disse que estava nos ligando a manhã toda, mas nenhum de nós atendeu o celular. Expliquei que o meu estava sem bateria e o de Daniel havia caído na casa durante a briga. Quando percebemos isso, todos nos olhamos e ficamos em silêncio, porque o fato de seu telefone estar na casa era uma evidência contra ele. Mas, é claro, sabíamos que Daniel não era o assassino. Ele passou a noite no meu apartamento. E, além disso, eu havia checado sua presença durante a madrugada. Nas condições em que estava, não teria conseguido sair para lugar nenhum. Mas quem poderia ter feito algo assim? Essa foi a primeira pergunta que me fiz. Alguns minutos depois, ouvimos o som de uma viatura policial na entrada do prédio e ficou claro para nós quem eles estavam procurando. Logo em seguida, houve uma batida na minha porta. Eram 2 policiais. Eles levaram Daniel para interrogatório, enquanto Mateus e eu fomos chamados para prestar depoimentos. Expliquei detalhadamente à polícia que Daniel esteve no meu apartamento a noite toda e que chequei sua presença no sofá durante a madrugada. Mateus confirmou que nos deixou no apartamento e que Daniel estava muito ferido para se locomover sozinho. Quanto ao telefone, a polícia o encontrou perto do local da briga, com a tela quebrada, o que corroborava nossa versão dos acontecimentos. Para resumir um pouco, posso dizer que o caso do assassinato de Marcos foi um completo labirinto para a polícia. Seu principal suspeito era Daniel, mas ele tinha um álibi sólido. Além do sangue em sua camisa, obviamente devido à briga, eles não encontraram nenhuma evidência real para incriminá-lo. Eles também não encontraram a arma do crime e, depois de entrevistar metade do campus, basicamente não tinham nada. Vários estudantes tinham motivos para não gostar de Marcos, conhecido por seu comportamento arrogante e provocações constantes. Ninguém tinha ideia de quem poderia ter cometido tal atrocidade. O caso eventualmente esfriou, e esse crime terrível permaneceu um completo mistério, até 6 anos depois, quando a verdade veio à tona e deixou todos completamente chocados. Até 2021, eu já tinha me formado, mudado para outra cidade e, eventualmente, perdido contato com meus antigos colegas de faculdade, incluindo Daniel e Mateus. Mas um dia, enquanto eu organizava uma pilha de documentos, recebi uma ligação muito inesperada de Mateus, com quem eu não falava há cerca de 2 anos. Atendi a ligação e o cumprimentei com um animado. "Ei, cara! Que surpresa agradável!" Ele apenas respondeu: "Você viu as notícias?" Naquele momento fiquei sem palavras, porque a verdade é que eu não costumava acompanhar o noticiário. Então, disse a ele que não sabia do que ele estava falando. Mateus enviou um link para o meu telefone, e quando abri, fiquei completamente atordoado. Era o link para um programa de notícias local da nossa cidade natal. Nele, o apresentador anunciava que um dos crimes não resolvidos que mais chocou a cidade finalmente havia sido solucionado: o caso Marcos. Acontece que, pouco antes, um vizinho da casa de praia onde ocorreu o evento fatal encontrou uma faca de açougueiro enterrada em seu jardim, embrulhada em um saco plástico, enquanto fazia um trabalho de jardinagem. O homem, logicamente, chamou a polícia. Eles determinaram que era a arma usada para tirar a vida de Marcos e, após uma análise laboratorial, descobriram que tinha as impressões digitais de Daniel, bem como vestígios do seu próprio sangue.
Daniel foi preso e, confrontado com a evidência física incontestável, finalmente confessou o crime. Devo confessar que quando ouvi a notícia, fiquei completamente chocado. Não conseguia acreditar no que estava vendo e ouvindo. A verdade que Daniel revelou foi devastadora. Naquela noite, depois que verifiquei sua presença pela última vez, às 1h30 da manhã, e voltei a dormir, ele esperou cerca de meia hora para garantir que eu estivesse dormindo profundamente. Apesar da dor intensa, a adrenalina e a raiva que sentia não o deixavam descansar. Consumido por pensamentos de vingança, pegou silenciosamente as chaves do meu apartamento, abriu a porta e foi até a casa de Marcos, que não ficava longe. Segundo ele, inicialmente sua intenção era apenas recuperar seu celular e talvez vingar-se de alguma forma menos extrema. Entrou pela porta dos fundos, que ainda estava destrancada após a confusão da festa. Quando foi para a sala, encontrou Marcos dormindo profundamente no sofá, provavelmente bêbado demais, para perceber que havia um intruso na casa. Foi então que ele se olhou no espelho do corredor e viu seu rosto desfigurado. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou. A humilhação pública, as provocações sobre sua situação financeira e agora seu rosto permanentemente marcado, tudo isso desencadeou uma fúria incontrolável. Foi até a cozinha, pegou a maior faca que conseguiu encontrar e atacou Marcos, que não teve chance de se defender. Depois do crime, ainda em estado de choque pelo que havia feito, Daniel saiu pelos fundos da casa, enterrou a faca no jardim do vizinho e voltou mancando para meu apartamento. Chegou pouco antes das 3h30 da manhã, limpou-se rapidamente no banheiro e voltou para o sofá, onde adormeceu profundamente devido à exaustão física e emocional. Quando acordei de manhã, não tinha ideia do que havia acontecido. Após sua confissão detalhada, Daniel foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Esse evento mudou completamente minha vida. Nunca imaginei que meu amigo, alguém que eu conhecia e com quem convivia, fosse capaz de fazer algo tão horrível. Durante anos, acreditei na sua inocência e até o defendi quando outros levantavam suspeitas. Isso me ensinou que, por mais que achemos conhecer alguém, nunca sabemos do que uma pessoa é capaz quando levada ao extremo. Visitei Daniel na prisão uma vez, alguns meses após sua condenação. Queria entender como ele pôde me enganar tão completamente. Ele parecia uma pessoa diferente, mais magro, com olhares vazios. Admitiu que muitas vezes pensou em me contar a verdade, mas o medo o impediu. Disse que lamentava não apenas o que fez com Marcos, mas também ter traído minha confiança. Esta experiência me ensinou a valorizar a paz e a entender que a violência apenas gera mais violência, em um ciclo que só traz dor e arrependimento. Também me fez questionar quantos segredos as pessoas ao nosso redor carregam, até onde realmente conhecemos aqueles que chamamos de amigos. Às vezes me pergunto se poderia ter feito algo diferente naquela noite. Se eu tivesse insistido mais para que Daniel fosse ao hospital, se eu tivesse ficado acordado com ele, ou se simplesmente não tivéssemos ido àquela festa, uma vida teria sido poupada e outra não teria sido arruinada para sempre. São perguntas que nunca terão respostas, mas que continuam a me assombrar. Todos os anos, meu amigo Thomas e eu mantemos uma tradição especial: visitar a cabana dos avós dele nas montanhas remotas da Geórgia. Estas viagens são nossa fuga perfeita da rotina da cidade, onde podemos respirar ar puro e nos conectar com a natureza. Sempre aproveitamos estes momentos para relaxar, nos divertir e principalmente viver pequenas aventuras em meio às florestas e trilhas da região. Embora tenhamos inúmeras histórias divertidas daquele lugar, existe uma experiência em particular que jamais esquecerei. Algo que transformou completamente uma de nossas visitas. Em uma dessas viagens, depois de um delicioso jantar preparado pelo avô de Thomas,
um ex-policial aposentado que conhece a região como a palma da mão, e de ajudarmos com a limpeza, tivemos o que na hora pareceu uma ideia interessante: fazer uma caminhada noturna por uma das trilhas próximas à cabana. A trilha ficava a alguns minutos de carro, então precisaríamos usar o jipe de Thomas para chegar até lá. No começo, confesso que hesitei bastante. A trilha que Thomas sugeriu não era das mais fáceis. Um caminho irregular de cascalho, geralmente frequentado por caçadores durante o dia, alguns campistas ocasionais e, de vez em quando, motociclistas em busca de adrenalina. Não acho que seja uma boa ideia, comentei, preocupado com nossa segurança naquele terreno desconhecido no escuro. Especialmente à noite, quando quase ninguém passa por lá. Mas Thomas, sempre mais aventureiro que eu, insistiu. Vai ser incrível. Trouxe até meus binóculos de visão noturna. Imagine as estrelas que vamos ver longe das luzes da cidade, argumentou ele. Cedendo à empolgação do meu amigo, finalmente concordei. E logo pegamos nossas lanternas, água, jaquetas e as chaves do jipe, e partimos em direção à trilha. Quando chegamos ao ponto de partida da trilha e estacionamos o jipe, algo inesperado nos fez parar. Parada ali perto estava uma caminhonete preta, bastante desgastada e suja. Ao lado do veículo, 2 homens de meia idade conversavam em voz baixa, olhando ao redor com frequência. Aquela cena imediatamente acendeu um alerta em mim. Thomas, isso é estranho. Durante o dia essa trilha tem movimento, mas quase ninguém vem para esta parte da montanha à noite, sussurrei. Tínhamos ouvido rumores recentes sobre grupos que usavam áreas remotas da floresta para tráfico de drogas. Decidimos não nos arriscar e evitar qualquer contato com aqueles homens. Em vez de desistir completamente, Thomas sugeriu que fôssemos a outra trilha, não muito longe dali. Conheço um caminho a pouca distância daqui. É mais longo, mas deve ser seguro, explicou ele. Embora ainda estivesse preocupado, pensei que, estando longe daqueles homens suspeitos, estaríamos seguros. Dirigimos o jipe por alguns minutos, estacionando-o em um local discreto entre árvores, parcialmente oculto da estrada principal, e começamos nossa caminhada por esta rota alternativa. No início, nossa nova trilha parecia perfeita. O céu estrelado brilhava intensamente acima de nós. O ar da noite estava refrescante e os sons noturnos da floresta criavam uma atmosfera quase mágica. Depois de caminharmos por cerca de 20 minutos, começamos a ouvir um som perturbador, latidos insistentes e agressivos de um cachorro vindos de algum lugar próximo na floresta. Isso não me parece bom, comentei, sentindo meu coração acelerar. Esses não são latidos aleatórios, parecem controlados, como se o cachorro estivesse recebendo comandos. Se for um cão de guarda, pode significar que há pessoas por perto. Thomas, que inicialmente queria continuar, começou a ficar preocupado também. Você acha que pode estar relacionado com aqueles homens? Talvez tenham um cachorro de guarda? É possível. E se forem traficantes como nos rumores? Não quero descobrir, respondi, agora ainda mais convencido de que deveríamos voltar. Thomas finalmente concordou. Você está certo. Melhor não arriscar. Vamos voltar para o jipe e deixar essa aventura para outro dia, quando estivermos melhor preparados e for de dia. Decidimos retornar ao jipe, mas quando já estávamos avistando o local onde havíamos estacionado, percebemos algo que nos deixou paralisados. A mesma caminhonete preta estava parada logo atrás do nosso veículo, com os faróis acesos iluminando a área ao redor. Eram quase 10 horas da noite, em uma trilha praticamente deserta. Aquilo não podia ser coincidência. O medo tomou conta de nós dois enquanto nos escondíamos atrás de uma árvore grande, tentando entender o que estava acontecendo. Fica quieto, sussurrou Thomas, tirando seus binóculos de visão noturna da mochila. Vamos observar primeiro. Ficamos em silêncio absoluto por alguns minutos, cada segundo parecendo uma eternidade, enquanto Thomas usava os binóculos para tentar identificar se havia alguém dentro da caminhonete.
A sensação de sermos observados era sufocante. Decidimos esperar até que o veículo fosse embora, com medo de nos aproximarmos e encontrarmos pessoas perigosas. Depois desse angustiante período de espera, a caminhonete começou a se mover lentamente, circulando nosso jipe como se procurasse por algo ou por alguém. Os latidos do cachorro haviam parado, o que nos fez suspeitar ainda mais que tudo estava conectado. Em um impulso de puro pânico, nos escondemos atrás de um tronco caído em uma pequena elevação próxima. A caminhonete passou perto de nós. As janelas estavam abaixadas e o motorista dirigia devagar, claramente procurando por alguém na área. Thomas, ainda usando os binóculos de visão noturna, murmurou: "Consigo ver os rostos deles com os binóculos. São os mesmos homens que vimos antes." Depois de uma pausa tensa, ele acrescentou: "E um deles está segurando algo. Parece uma arma." A caminhonete deu mais uma volta, passando ainda mais perto de onde estávamos. Senti meu coração quase saltar pela boca, enquanto Thomas também prendia a respiração ao meu lado. Estávamos apavorados com a possibilidade deles decidirem sair do carro para investigar a área a pé. Felizmente, após alguns minutos terríveis, a caminhonete finalmente seguiu adiante e desapareceu na escuridão. Assim que tivemos certeza de que haviam partido, saímos correndo de nosso esconderijo. Com adrenalina pura correndo em nossas veias, alcançamos o jipe e partimos o mais rápido possível de volta para a cabana. Durante todo o caminho, não conseguíamos parar de falar sobre o ocorrido. "Tenho certeza que estavam procurando por nós", disse Thomas. "Acho que nos viram no início da trilha e decidiram nos seguir." "O que mais me preocupa é que eles viram o jipe, Thomas", respondi nervoso. "Tem um adesivo da cabana do seu avô no para-choque. E se conseguirem rastrear onde estamos hospedados?" Quando chegamos à cabana, contamos tudo ao avô de Thomas. Ele ouviu atentamente nossa história e, sendo um ex-policial, sua primeira reação foi ligar para seus antigos colegas. No entanto, parou no meio do caminho até o telefone. "Antes de ligar para a polícia, preciso de mais informações", explicou ele. "Conheço bem como isso funciona. Se ligarmos apenas dizendo que vimos pessoas suspeitas, não farão muito. Precisamos de evidências concretas, como o número da placa, para que tomem uma ação imediata." No dia seguinte, Thomas e seu avô decidiram voltar ao local durante o dia. Se eles realmente estão envolvidos com tráfico, provavelmente voltarão ao mesmo lugar. "Conheço as operações desse tipo", explicou o avô. "Vamos apenas verificar a distância e anotar o número da placa para repassar às autoridades." Eles levaram uma câmera para fotografar qualquer evidência que encontrassem. Optei por ficar na cabana sem nenhum desejo de revisitar aquele lugar. Para minha preocupação, eles retornaram muito mais cedo do que o esperado, visivelmente nervosos. "A mesma caminhonete estava lá", explicou Thomas, ainda ofegante. "Quando nos viram chegando, ligaram o motor e começaram a nos seguir." O avô de Thomas, que conhecia aquela região como ninguém, conseguiu despistá-los pegando um atalho que poucas pessoas conheciam. Ao retornar à cabana, ele imediatamente ligou para alguns amigos que ainda trabalhavam na polícia para reportar o ocorrido, desta vez com detalhes e o número parcial da placa que conseguiram identificar. "Eles estão enviando uma viatura para patrulhar a área ao redor da cabana", informou o avô após desligar o telefone. "E também alertaram a unidade de narcóticos sobre a possível atividade na região." Aquela noite foi terrível para mim. Não consegui dormir, temendo que aqueles homens pudessem de alguma forma encontrar a cabana através do adesivo no jipe. Na manhã seguinte, decidi que era hora de voltar para a cidade e sugeri que Thomas e seu avô fizessem o mesmo, pelo menos por alguns dias. O avô de Thomas, no entanto, garantiu que a cabana era segura. "A polícia está de olho na área agora, e não é a primeira vez que vejo atividades suspeitas por aqui. Além disso, tenho meios de nos proteger se necessário."
ele explicou, mostrando que tinha uma espingarda guardada em um armário trancado. Mesmo com essa garantia, preferi voltar para casa. Thomas decidiu ficar com o avô, confiando na experiência do ex-policial. Felizmente, nada de ruim aconteceu com eles nos dias seguintes. Aproximadamente 3 meses depois, Thomas me ligou com uma notícia esclarecedora. O jornal local noticiou que uma operação policial estadual havia desmantelado uma organização criminosa que usava aquela região para tráfico de drogas. Vários homens foram presos e um dos carros apreendidos era uma caminhonete preta. Entre os itens confiscados estavam armas, drogas e 2 cães de guarda treinados, o que explicava os latidos que ouvimos naquela noite. Lembra como insistia em fazer aquela caminhada noturna? Disse Thomas pelo telefone. Meu avô me disse que nossa denúncia ajudou a fornecer informações que contribuíram para a operação. Ironicamente, acabamos fazendo algo útil, mesmo sem querer. Hoje, 1 ano depois daquele incidente, ainda visito a cabana com Thomas e seu avô anualmente. Voltamos a explorar as trilhas e aproveitar a beleza natural da região, mas sempre com muito mais cautela, apenas durante o dia e após verificar com moradores locais se a área está segura. Aquela experiência continua sendo uma das mais assustadoras da minha vida, um lembrete de que às vezes o verdadeiro perigo não vem da natureza selvagem, mas das pessoas que encontramos pelo caminho. O que era para ser uma simples caminhada noturna para observar estrelas, quase se transformou em um encontro potencialmente fatal com criminosos armados. Ainda aproveitamos nossas aventuras nas montanhas da Geórgia, mas agora o fazemos com uma nova consciência dos perigos que podem se esconder nas sombras da floresta. E como o avô de Thomas sempre diz desde aquele dia, observar é bom, mas saber quando recuar é ainda melhor. Era uma noite de verão e a empolgação tomava conta do ambiente enquanto eu e um grupo de colegas da faculdade nos preparávamos para acampar na floresta. Éramos 7 pessoas no total, incluindo 2 médicos de plantão que chamarei de Tim e Laura. Nosso objetivo era permanecer alguns dias explorando a natureza e sentindo a liberdade que só o ar livre proporciona. Montamos nossas barracas perto de um pequeno pier que parecia perfeito para noites sob o céu estrelado. A primeira noite transcorreu tranquilamente, com todos reunidos ao redor da fogueira, compartilhando histórias e risadas, enquanto a luz das chamas iluminava nossos rostos e o cheiro de linguiças na grelha enchia o ar. Após o jantar, decidimos fazer uma pequena caminhada ao redor da área. Estávamos retornando ao acampamento quando percebi a figura de um homem observando de um ponto escuro. Ele parecia desleixado, com um olhar vazio. Inicialmente pensei que fosse apenas um caminhante ou pescador embriagado, mas havia algo em seus movimentos erráticos e na forma como ele rapidamente desapareceu entre as árvores, que me deixou com uma sensação de desconforto que não conseguia explicar aos outros. Por volta das 23h30, quando a escuridão já havia tomado conta da floresta, notei algo estranho. Uma luz vermelha brilhou brevemente atrás de uma montanha distante, visível apenas por causa da altura em que estávamos acampados. Comentei isso com o grupo, mas apenas Mark, um dos rapazes, olhou a tempo de ver o clarão desaparecer. Parece um sinalizador de emergência, observou Mark, que tinha experiência com trilhas e equipamentos de segurança. Mas pode ser apenas algum outro grupo de campistas. Decidimos ficar atentos. Se víssemos outro sinal semelhante, consideraríamos investigar, já que Tim e Laura, com sua formação médica, poderiam ajudar caso fosse uma emergência real. Combinamos que alguns verificariam, enquanto outros permaneceriam no acampamento para manter contato. Cerca de 30 minutos depois, quando a conversa já havia mudado de assunto, um novo clarão vermelho apareceu a oeste, muito mais próximo que o anterior. Dessa vez,
todos viram. A proximidade e a intensidade do brilho nos deixaram preocupados. Isso não parece normal, disse Laura. Pode ser alguém pedindo ajuda. Decidimos nos dividir. Mark, Tim, eu e outro colega chamado Carlos seguiríamos na direção da luz, enquanto Laura e os outros dois ficariam no acampamento com um radiocomunicador. Combinamos horários para fazer contato e levamos um kit de primeiros socorros completo. Entramos no jipe de Tim, que era adequado para terrenos acidentados, e seguimos pela estrada florestal, usando as lanternas para iluminar o caminho cada vez mais estreito. Depois de aproximadamente 20 minutos, chegamos a uma área pedregosa onde o caminho terminava. Descemos do veículo e começamos a procurar, chamando em intervalos regulares para ver se alguém responderia. Usamos nossas lanternas para vasculhar a área em um raio de cerca de 50 metros. Apenas o eco de nossas próprias vozes voltava. Não havia sinal de pessoas, mas a sensação de que algo estava errado crescia a cada minuto. Vamos continuar procurando por mais 15 minutos e depois voltar, sugeriu Tim, olhando para seu relógio. Está muito escuro para explorarmos muito longe do jipe. Foi nesse momento que ouvimos um forte estouro. Mark correu para o jipe e confirmou que um dos pneus havia estourado. Usando as lanternas, examinamos cuidadosamente o pneu danificado. Isso é estranho, disse Carlos, apontando para um objeto metálico pontiagudo, parcialmente enterrado entre as pedras, exatamente onde o jipe havia parado. Parece que alguém colocou isso aqui recentemente. Não está enferrujado nem coberto de terra. Tentamos trocar o pneu furado pelo sobressalente, mas as porcas estavam extraordinariamente difíceis de soltar, como se tivessem sido apertadas além do normal. Com muito esforço e usando a força combinada de Carlos e Mark, conseguimos afrouxá-las. Enquanto trabalhávamos no pneu, o silêncio da floresta foi quebrado por um barulho de pedras caindo. Virei-me rapidamente e iluminei com minha lanterna a encosta próxima. Uma pedra do tamanho de uma bola de futebol havia rolado até parar a alguns metros de onde estávamos. Deve ter se soltado naturalmente, disse Tim, mas a dúvida em sua voz era evidente. Todos olhamos para cima, iluminando a encosta, mas não vimos ninguém. Terminamos de trocar o pneu e estávamos prestes a voltar, quando notamos outro clarão vermelho, desta vez vindo de uma direção diferente, mais ao norte. Isso não faz sentido, murmurou Mark. Parece que estão se movendo, ou são pessoas diferentes. Carlos sugeriu que poderiam ser adolescentes brincando com sinalizadores, mas Tim apontou o óbvio problema. Isso é extremamente perigoso nesta estação. A floresta está seca e um incêndio poderia se espalhar rapidamente. Após uma breve discussão, decidimos investigar mais um pouco. A curiosidade sobrepujou a prudência, especialmente porque sentíamos que poderia realmente haver alguém precisando de ajuda. Voltamos ao jipe e seguimos por outro caminho, em direção ao novo clarão. Depois de alguns minutos, dirigindo lentamente pelo terreno irregular, os faróis do jipe iluminaram o que parecia ser um acampamento. 2 barracas estavam montadas próximas a uma fogueira apagada. Paramos a uma distância segura e observamos por alguns minutos. Olhem as mochilas e equipamentos espalhados, apontou Carlos. Parece que saíram com pressa. Discutimos se deveríamos nos aproximar. Por fim, decidimos que Tim ficaria no jipe com o motor ligado, pronto para partir rapidamente se necessário, enquanto eu, Mark e Carlos investigaríamos o acampamento. Nos aproximamos cautelosamente, iluminando cada passo com nossas lanternas. O acampamento tinha a aparência de ter sido abandonado recentemente. A cinza da fogueira ainda estava morna quando a tocamos com um graveto. Havia mochilas, sapatos e outros equipamentos deixados para trás, algo que nenhum campista experiente faria voluntariamente. Vejam isso, chamou Mark, agachando-se perto da fogueira. Marcas de pneus profundas. Alguém saiu daqui às pressas. Enquanto examinávamos o acampamento, notei um movimento em uma das barracas.
As laterais do tecido se agitaram levemente, como se alguém ou algo estivesse dentro. Toquei o braço de Carlos e apontei silenciosamente. Ele assentiu, entendendo o meu sinal. Nos aproximamos da barraca lentamente, com Mark posicionado um pouco atrás, segurando um bastão que havia encontrado. Em vez de gritar, decidimos abrir a lona da entrada rapidamente. A barraca estava vazia de pessoas, mas o vento que entrava por um rasgo na parte de trás causava o movimento do tecido. Dentro, encontramos sacos de dormir desarrumados e alguns pertences pessoais. Uma escova de dentes, um livro, um telefone celular sem bateria. Carlos vasculhou o resto da barraca e encontrou algo que nos fez congelar. 2 cartuchos de espingarda usados, escondidos sob um dos sacos de dormir. Eu fazia caça esportiva com meu pai, explicou Carlos em voz baixa. Estes foram disparados muito recentemente. Ainda tem cheiro de pólvora. Foi nesse momento que percebemos uma luz amarelada vindo do topo de uma pequena colina ao norte do acampamento. Diferente dos clarões rápidos dos sinalizadores, esta era uma luz constante, como a de uma fogueira grande. Discutimos brevemente o que fazer. A descoberta dos cartuchos nos deixou alarmados, mas também mais determinados a descobrir o que havia acontecido com os ocupantes do acampamento. Vamos apenas dar uma olhada rápida da distância, sugeriu Mark. Se virmos algo perigoso, voltamos imediatamente para o jipe. Tim, que nos observava do veículo, concordou em ficar pronto para partir rapidamente se necessário. Carlos ficou para guardar nossas costas, enquanto eu e Mark subimos silenciosamente pela encosta lateral da colina, mantendo-nos abaixados e usando a vegetação como cobertura. Chegando ao topo, nos deitamos entre os arbustos e olhamos para o pequeno vale do outro lado. O que vimos nos deixou paralisados. Um círculo de aproximadamente 20 pessoas, usando capas escuras com capuzes, estava reunido ao redor de uma grande fogueira. No centro das chamas, parcialmente visível, havia uma estrutura em forma de pirâmide feita do que parecia ser madeira escura. As figuras balançavam em uníssono, cantando em voz baixa algo que não conseguíamos entender. A cena toda parecia saída de um filme de terror. Precisamos sair daqui agora, sussurrei para Mark, que assentiu rapidamente. Nesse exato momento, como se tivessem nos percebido, todas as figuras levantaram os braços simultaneamente e um grito coletivo ecoou pelo vale, fazendo meu coração disparar de medo. Sem hesitar, deslizamos de volta pela encosta o mais silenciosamente possível, correndo agachados até onde Carlos nos esperava. "O que vocês viram?" ele perguntou, notando nossos rostos pálidos. "Não há tempo para explicar. Precisamos ir embora imediatamente", respondeu Mark, a voz trêmula. Corremos para o jipe onde Tim esperava. Assim que entramos, expliquei brevemente o que havíamos testemunhado, enquanto Tim dava a partida e começava a manobrar o veículo. "Pode ser algum tipo de cerimônia religiosa alternativa", sugeriu Tim, tentando racionalizar. "Mas concordo que não devemos ficar por aqui." Enquanto nos afastávamos pela estrada florestal, vimos novos clarões vermelhos surgindo de diferentes pontos nas colinas ao redor. Desta vez, o padrão parecia claro. Não eram pedidos de socorro, mas sim algum tipo de sistema de comunicação. "Eles estão nos rastreando", murmurou Carlos, olhando pela janela traseira. "Os sinalizadores estão seguindo nossa rota." Chegamos ao nosso acampamento em tempo recorde. Laura e os outros estavam preocupados com nossa demora. Rapidamente explicamos o que havíamos descoberto e todos concordaram que deveríamos arrumar nossas coisas e partir imediatamente, apesar da hora avançada. Enquanto embalávamos nosso equipamento com pressa, notei algo que não estava lá antes. Um pequeno objeto triangular, escuro, colocado cuidadosamente ao lado da minha barraca. Era uma miniatura da mesma pirâmide que vimos na cerimônia. Mostrei aos outros, que ficaram igualmente perturbados. Estava claro que alguém havia visitado nosso acampamento durante nossa ausência. "Não toque nisso", advertiu Laura.
Deixe onde está. Partimos naquela mesma noite, dirigindo várias horas até encontrarmos um hotel na cidade mais próxima. Durante o trajeto, ficamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que havíamos presenciado. Dias depois, quando a experiência já não parecia tão vívida, conversamos sobre o ocorrido. Pesquisamos online e descobrimos que aquela região tinha histórias de grupos que praticavam rituais diversos, alguns inofensivos, outros nem tanto. O que me incomoda até hoje não é apenas o ritual estranho que testemunhamos, mas a sensação de que fomos observados, seguidos e de alguma forma selecionados. A pirâmide em miniatura deixada no nosso acampamento parecia um recado, um símbolo cujo significado ainda não compreendemos. Embora eu tenha saído fisicamente daquela floresta, uma parte de mim permanece lá, intrigada e inquieta. Quem eram aquelas pessoas? O que buscavam? O que aconteceu com os ocupantes do acampamento abandonado? As perguntas persistem, e mesmo que o medo me aconselhe a esquecer, a curiosidade continua me lembrando. Há muito mais naquelas colinas do que consigo explicar. Um dia, quando estiver preparado, talvez eu retorne para descobrir a verdade que se esconde entre as árvores daquela floresta sombria.